Vamos lá, o Marco Antônio Pina está aí à frente nas pesquisas, ou em uma pesquisa específica para presidente do Clube do Remo, para presidente ali do conselho diretor. Bom, a gente vai comentar sobre isso, mas eu já vou te perguntar o seguinte, tá? Dentre os candidatos, Magnata, Tonhão, Jader Gaderline e também agora o Renan Bezerra também, que entrou na disputa, mais como um outsider, né? Mas qual deles você acharia que seria o melhor para o Clube do Remo? Tá bom, você comentou isso. Na minha opinião, acho que o melhor é tal. Você já comentou e deixou o like. E agora você vai comentar o seguinte: qual deles você acha que vai ganhar? Porque uma coisa é você achar que o Tonhão é o melhor, mas achar que o Magnata vai ganhar. O inverso também vale. Outra coisa é achar que o Gaderline é melhor, mas achar que o Renan Bezerra vai ganhar. Enfim, você pode ter essa opinião de quem é o melhor e, na sua concepção, trazendo mais para a realidade, quem ganha, quem leva essa eleição pelo Clube do Remo. Beleza? A gente vai comentar sobre isso, tá? Sobre essa pesquisa e ver também o número ali do Magnata. Ele tá à frente do Tonhão, tá muito à frente do Tonhão, tá à frente de quem? Do Jader Gaderline. Como é que tá o Renan Bezerra também, que entrou recentemente nessa disputa? Mas antes, tu já deixa teu like e te inscreve, que é muito importante, beleza? Hoje tem Champions League, então tá aparecendo pra vocês na tela algumas odds das partidas de hoje. Não sei se vocês gostam de Champions, mas eu sou apaixonado na Champions, sou realmente um fã. E pra você fazer sua fezinha com a Poder Esportes, fixei um comentário aí pra vocês acessarem a Poder Esportes e começar aí a fazer a sua fezinha. Além disso, hoje tem Flamengo jogando também, nessa crise que o Flamengo vem vivendo. Hoje joga contra a equipe do Goiás, além disso São Paulo também contra o Fortaleza e Fluminense contra o Cruzeiro. Então vai aí no comentário fixado e já se cadastra na Poder Esportes. Bom, vamos lá, rapidinho. Antes de passarmos aí para o tópico da pesquisa, eu queria falar para vocês que hoje o Clube do Remo enfrenta pelo Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, tá? A equipe do Grêmio, depois de ser goleado lá no Rio Grande do Sul, tá? Por 5-0, e aí, no CT Hélio Dourado, lá em Eldorado, no Rio Grande do Sul, o Clube do Remo foi goleado por 5-0, Sub-20, tá? E hoje joga contra a equipe do Grêmio, tá? Os ingressos estavam sendo vendidos ali, a arquibancada custando R$10 e a cadeira custando 20. O jogo é às 3 horas no Baenão. Eu já tinha dito que a missão seria muito difícil lá no Rio Grande do Sul, tá? Aqui não era impossível, mas se mostrou até mais difícil do que aquilo que eu tinha previsto. E não era muito difícil de prever, tá? Eu não fui profeta aqui, falei, o Clube do Remo vai perder, não. Falei que é difícil porque ia ser difícil mesmo. Qualquer pessoa, enfim, que deixasse um pouco ali as paixões de lado, conseguiria analisar que a equipe do Grêmio, ela é muito forte, tá? Ela é muito mais estruturada, essa é a realidade. E que os números do Clube do Remo no Sub-20, perdão, eles eram bons, mas eles estavam maquiados por jogar com equipes regionais, com equipes menores, com equipes ali que não tem uma parte de estrutura de base tão boa. Podemos dizer assim? Eu acredito que sim, essa é a minha concepção, tu pode discordar a partir disso, né? Alguém pode se doer no final das contas. Mas comparando aí a estrutura Remo e Grêmio, ainda é discrepante, tal qual como nós falávamos da discrepância das equipes que o Clube do Remo havia jogado no Sub-20. Então, é uma missão difícil de reverter isso. Foram 5 gols ali que eles construíram lá no Rio Grande do Sul. No Baenão é muito difícil, mas a gente espera que o Clube do Remo possa, se não vencer, se não conseguir avançar, que é ainda mais difícil do que aquilo que eu já tinha falado antes, que possa pelo menos fazer um bom jogo, aí mostrar qualidade, enfim, é o que a gente espera para esse Sub-20. Bom, vamos lá, o Magnata soltou no Instagram dele ali uma pesquisa, um post a respeito de uma pesquisa, tá aparecendo na tela para vocês, que coloque ele à frente na disputa para a presidência do conselho diretor, tá? E aí vocês podem ver que o Magnata aparece. Vamos lá começar com o Renan Bezerra, na verdade, começa ali em quarto, com 2% ali de intenções de votos, tá? Enquanto o Jader Gaderline aparece com o dobro, na terceira colocação, com 4% das intenções de votos. O candidato da situação, que é o Tonhão, o Antônio Carlos, vulgo Tonhão, 38% ia colocado ali na vice-liderança, na segunda colocação, que não é muito grande esse ranking aí, já que nós temos 4 candidatos, tá? E em primeira colocação, em primeiro lugar, temos o Marco Antônio Pina, vulgo Magnata, 56% de intenção de voto, de intenções de voto, né? Essa pesquisa ela foi feita com 298 sócios,
tá? Atualizados e autorizados a votar em 2023. Porque você pode ser sócio proprietário, pode ser sócio remido, mas se você não cumprir ali um determinado período de associação, você não vota. Se você se associou há um mês, você não vota. Então tem um determinado período, ok? Salvo engano, 6 meses. E a suposta pesquisa foi feita entre os dias 5 e dia 17 de setembro e coloca ali o magnata à frente. Tu acreditas que essa pesquisa reflete a realidade? Que o magnata está realmente à frente nessa eleição do Clube do Remo? A gente sabe que tudo pode acontecer, é imprevisível, muito imprevisível, tá? Essa votação para o Conselho Diretor. Mas o que nós podemos prever aqui, sendo realistas, tá? Isso você quer queira, quer não, é que a disputa ela realmente é entre Magnata e Tonhão. Agora, quem vai vencer na sua opinião? Magnata ou Tonhão? E te faço uma outra pergunta, quem tem, na tua análise, as melhores propostas? Magnata ou Tonhão? O fato do Magnata aparecer à frente numa pesquisa, numa suposta pesquisa de intenção de voto, isso te anima ou isso te deixa desesperançoso? Tá? Eu quero perguntar se isso te anima, o fato do magnata aparecer como primeiro colocado numa suposta pesquisa. Isso te anima ou não? Porque tu acha que ele deveria ser eleito? A gente teve a transmissão aqui com o magnata, né, e ele pôde esclarecer alguns pontos. Inclusive, é importantíssimo ali a sine qua non que você assista a entrevista com o magnata aqui, a live que nós fizemos, tá? Renatinho do canal Fala do Leão e magnata, né, e eu também aqui auxiliando nessa entrevista. Então, assim, é interessante que você veja para que você possa tirar as suas dúvidas ponto a ponto. Mas tentaremos aqui fazer uma análise mais fria sobre esse pouco material que nós temos disponível, que é essa pesquisa, essa suposta pesquisa de intenção de voto. Ok, 56% é do Marco Antônio Pina, justificável. Eu vou explicar o porquê. Tonhão aparece em segundo e, na minha opinião, também justificável, né? E por isso que eu acho que essa pesquisa ela tá certa, tá? Pode ser que esteja errado. A gente sabe que isso aconteceu já em eleições passadas a nível nacional também. E aí o Renan Bezerra, que apresentou-se agora, vai aparecer como o último colocado naturalmente, tá? Com 2% só de intenção de voto, justamente porque apareceu agora e é um outsider, na minha opinião. Então, vamos lá. Alguém que tá vindo aí, um agente livre, digamos assim. Por que o Tonhão está em segundo, se o Tonhão é da situação, se o Tonhão é dessa gama de dirigentes que já estão aí no Clube do Remo, em tese seria mais expressivo. E o fato do Tonhão estar em segundo também explica muito do magnata estar em primeiro, tá? Fora o quesito de proposta, a gente não está analisando aqui agora as propostas. O magnata ele ficou por muito tempo falando sozinho, avançando contra quem tínhamos que avançar metafisicamente, tá? Então o fato do magnata ficar o tempo todo lá, indo para cima, apontando as incoerências, falando por vezes sozinho, e aí uma das coisas que eu apontei nos vídeos que eu estava fazendo à época é que o magnata está falando sozinho e ele vai angariar apoio por conta disso, tá? E é isso que no final das contas veio acontecer, tá? Porque a situação não se pronuncia, a situação não apresenta uma alternativa, uma alternativa que seria a si mesmo, tá? Pelos erros que viera cometendo na figura do Fábio Bentes. Então, não se apresentava. E o torcedor, ele ficava... não tem quem fale desses erros do Clube do Remo. Não tem quem se posicione, não tem quem se justifique, não tem quem dê a cara a tapa e fale. Mas, do outro lado, tem uma pessoa que está fora do jogo, que já esteve lá dentro, mas está fora, e ele é o único a falar. E ele não está falando bem, ele está indo para cima, ele está atacando as incoerências, né? Então, naturalmente, o único candidato que estava a fazer campanha eu não digo, mas apontar incoerências antes, né, que todos os outros viessem a se posicionar, naturalmente ele vai adquirir o apoio de torcedores que estavam órfãos de figuras que fossem propositivas. Tá? Então, isso é uma lógica muito, muito natural, assim, muito simples de entender. Não temos luz no fim do túnel. O único que está se apresentando, a gente não sabe se é uma luz no fim do túnel, se é a saída ou se é um trem, né? Tu pode ter essa opinião,
tá? Eu não sou tão radical assim, mas eu tô dando um exemplo para que vocês possam entender, tá? Não vão pensar aqui que eu tô fazendo uma crítica absurda. Mas não tem luz no fim do túnel, não tem quem se posicione, mas tem alguém que tá apontando, ó, o erro tá ali, deveria fazer diferente. E próprio organismo do Clube do Remo não se posiciona também nem para defender-se. Então, meu amigo, naturalmente vai adquirir o apoio de quem estava alvo. E aí eu vou te falar uma coisa. A pessoa que declara apoio publicamente, a pessoa que vai ali ver ele como a figura isolada que está querendo propor algo para o Clube do Remo. Essa pessoa que já se apegou, melhor dizendo, nele, ela vai ficar com ele. Ela vai ficar com ele. Não tenha dúvidas. Tá? O magnata não perde, a não ser que seja uma coisa muito absurda, que aconteça uma coisa muito absurda, não é que não perca a eleição, tá? Não perde o público que ele conquistou enquanto estava falando sozinho. Em todo mundo vai continuar com o magnata? Não. Mas quando eu falo público, eu tô falando da grande massa. Eu tô falando da parte majoritária, tá? Da maioria. Ele não perde, tá? Justamente porque não havia ninguém se posicionando, ele fizera esse papel e ele não perde esse público. Esse público vai ficar com ele porque enxergou nele, em algum momento, essa luz no fim do túnel, já que ninguém ao redor decidia posicionar-se. Ele não perde. E naturalmente ele vai aparecer em primeiro. E aí, isso é uma coisa muito... Não é que o magnata ele foi muito sagaz, ou muito esperto, mas é que a situação ela foi muito lenta, muito morosa, sabe? Muito. Então, naturalmente, ele não vai perder esse público, ele não vai perder esses votos de confiança que ele há de receber. Quando eu falo na sua grande maioria, claro que ele pode perder ali uma pequena parcela, mas não em sua maioria. E o Tonhão tem um trabalho a mais para pegar os indecisos, para pegar o público do Jader Gaderline, e do Renan Bezerra. Vocês sabem que há um voto útil, no final das contas, que eu não vou votar, ninguém quer votar naquele que não tem chance de ganhar. Então você quer votar naquele que tem chance de ganhar e que melhor representa os vossos ideais. Né? Só que o trabalho do Tonhão ele é muito mais inglório. Muito mais inglório. Porque ele já não se posicionava. Quando se posicionava, posicionava-se mal. Lembra da história de traremos 5 reforços para a Série C. Lembra disso. Que serão titulares. Posicionava-se muito mal. E aí, ele tem um trabalho para captar os possíveis eleitores do magnata, que já está fazendo um trabalho a longo prazo. Já estava fazendo um trabalho a longo prazo. E não só de crítica, mas o magnata também viajando, indo conhecer os outros clubes. Até agora ele está fazendo isso, tentando agariar a experiência, adquirir network. Então ele tem um trabalho para pegar o voto útil daqueles que tendem a votar nos candidatos menores, mais frágeis, digamos assim, e também de reverter o público do magnata, além disso, pegar os indecisos. É um trabalho inglório, é um trabalho árduo, é um trabalho de Hércules, e esse trabalho que o Tonhão terá somente ocorre por conta de omissão dos dirigentes atuais. Literalmente, se o Tonhão perder, é a síntese de tudo, de todo o último mandato do Fábio Bentes. É literalmente a síntese. O Tonhão vai perder porque o Fábio Bentes fez um último mandato desastroso. Pode perder por isso. O Tonhão vai perder porque o magnata tem propostas excelentes. Pode perder por isso também. Mas o fator mister da possível derrota, se houver, do Tonhão, pode acontecer ou pode não acontecer. Mas se houver, pode ter certeza que uma grande parcela de culpa é da omissão dos dirigentes. É da falta de representação que eles passam para o torcedor. Tenha categórica e diametral certeza disso. Tenha certeza, tá? Deixar a oposição falar, a oposição apontar as incongruências e não defenderam-se. Pensando que detemos a caneta, detemos o poder, quando quisermos nós conseguiríamos ganhar.
e pode ser que essa expectativa esteja se distanciando cada dia mais. E no dia 12 de novembro, nós teremos então aí as eleições do Clube do Remo para vagas no Condir, no Condel também, no Codir, né, perdão. Bom, essa é a minha análise. Se você concorda, você pode deixar aí nos comentários. Se você não concorda, também pode deixar nos comentários, tá? Eu quero muito, muito saber a tua opinião a respeito disso, porque às vezes tu tem uma visão totalmente divergente da minha, mas deixa aí nos comentários. Beleza? Deixa o teu like também, já se inscreve aí que é muito importante a tua inscrição, é sempre muito importante a tua participação aqui, tá? Lembrando que a Poder Esportes é aí parceira do canal. No comentário fixado você pode cadastrar-se, vai lá, gostou do conteúdo aqui, gostou da opinião, concordas, enfim, já se cadastra então na Poder Esportes e começa aí a fazer a tua fezinha, beleza? Te vejo no próximo vídeo então, tchau, tchau.